Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão? Todo mundo bem? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, aquele presente que Ele deixou para nós, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Sextou com P de Pix. É isso, né, Lila? Que saudade de você. Como foi na entrevista de trabalho, Lila? Foi bem? Foi mal? Conte para nós. Eu perguntei por você no final da live de quarta-feira e aí as meninas disseram que você tinha ido fazer entrevista de trabalho. Bom dia, Val, sua linda. Bom dia, Samara, Lila, Marília. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas a mais uma live devocional. Talvez você não está no cenário mais maravilhoso do mundo, mas você acordou. E se você acordou, você tem motivo para poder glorificar o Senhor, agradecer. Eu sempre digo, se nós acordamos, significa que propósito tem, né? É isso. Coisa boa, ô Lila, que deu tudo certo. Deus abençoa, viu? Que vai dar certo em nome de Jesus. É isso, tem que ser um bom dia igual da Valéria. Bom dia, assim, com vida, com ânimo, com graça. Mais uma semana está chegando no final. E hoje nós vamos agradecer ao Senhor por mais essa semana que nós vivemos, né? Ontem foi feriado, não sei como vocês passaram o feriado. Por aqui foi tudo bem, graças a Deus. Deu para me produzir, deu para trocar as plantinhas de vaso, deu para separar miçanga, deu para organizar bastante coisa, fazer trabalho para minha irmã. Deu tudo certo, graças a Deus. Bom dia, Ana. Deus te abençoe. Samara, tive que pesquisar seu Instagram, apareceu notificação que estava em live, mas não apareceu ali entre os primeiros. Tá acontecendo isso, Samara, por isso que eu tenho avisado lá no grupo, sabe? Porque o Instagram não tem entregado, e não é só comigo, com várias pessoas. Outro dia também uma amiga estava fazendo live, e eu procurei, atualizei o feed, e não apareceu. Eu tive que entrar no Instagram dela também. Eu arrumei apartamento, coloquei louvor e fui. É isso. Vamos agradecer o Senhor? Feche seus olhos, se você pode, e você vai agradecer o Senhor com todo o seu muito. Sabe? Quando eu digo com todo o seu muito, é com todo o seu entendimento. Você vai agradecer o Senhor e vai dizer: Pai, muito obrigado por mais esse dia, pelo privilégio da vida, por tudo que o Senhor tem gerado e feito em mim, sabe? Vai agradecer o Senhor com tudo que você tem. Hoje nós estamos encerrando mais uma semana, chegando ao fim de mais uma semana. Então feche os seus olhos se você pode e diga: Pai, muito obrigado. Deus, nesta manhã nós queremos te louvar. Abba, querido, muito obrigada. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai tão amado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes. O Senhor tem nos despertado para um amor, para uma vida em santidade, para uma vida devota a Ti, para uma vida, Pai amada, separada. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos nesta manhã pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Espírito Santo, nós te amamos. Obrigado por nos convencer todos os dias quando erramos. Obrigado por despertar em nós tanto querer quanto efetuar e nos aproximar cada dia mais do Pai. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nós. Obrigado por ter escolhido a nós para fazer morada. Nós te amamos, Espírito Santo, e queremos corresponder ao teu chamado.
Papai, nesta manhã nós queremos entregar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, tudo que temos nas suas mãos e pedir para que o Senhor nos ensine com a tua palavra, que o Senhor possa mesmo nos direcionar, que o Senhor possa mesmo nos fazer compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala conosco, Pai, acrescenta a nossa fé, nos dê coragem, sabedoria, ânimo para que nós possamos avançar diante daquilo que o Senhor já liberou, que possamos estar com os nossos pés firmados na tua palavra, assim como a tua palavra diz, Pai, aqueles que colocam em prática a tua palavra, eles levam uma vida diferente. É semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha e não sobre a areia, Pai. O tempo da tempestade ele pode vir, as águas podem subir, mas a nossa casa permanecerá firme. Então, Pai, diante daquilo que nós ouvimos, escutamos, lemos, nós queremos colocar em prática, em nome de Jesus. Sabemos que se acordamos, significa que o Senhor tem propósito. Então manifesta o teu propósito, o teu querer em nós. Nós queremos mesmo acompanhar a agenda do céu. Queremos, Pai, ser sorridentes, amáveis, queremos ser mesmo referências do Senhor nesta terra. Que as pessoas possam olhar para nós e sabermos que somos, Pai, a referência do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que vai chegar nessa live, daquelas que já estão e daquelas, Pai amado, que vão passar bem rapidinho e vão sair. Eu quero abençoar cada uma delas, Pai, que elas possam mesmo estar firmadas em Ti, que a casa delas seja próspera e espiritualmente falando, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade neste lugar para ministrar o nosso coração, porque eu sei que a sua palavra ela é viva e eficaz. Ela falou ontem, ela fala hoje, ela permanecerá falando amanhã, Pai. Então manifesta a tua vontade em nós, em nome de Jesus. Nós não sabemos ficar em outro lugar senão na tua presença. Amém. Amém e amém. Que Deus ele tenha liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu posso ler um amém? Bom dia, Haline, sua linda. Deus te abençoa. Abram a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Na quarta-feira eu falei sobre Deus não precisar de um exército. Deus precisa de um coração disponível. E nós vamos ver isso aqui agora. Vamos lá. 1 Samuel 14, verso 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de Romã, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aias, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias. Vocês vão lembrar de Icabode, gente? Lembra naquele episódio? Vamos voltar lá atrás. Aquele episódio lá atrás, quando Samuel, ele diz para Eli, e fala: Eli, seus filhos estão se corrompendo. O Senhor diz que eles estão roubando da gordura. O Senhor disse que eles estão na porta da cidade cantando as mulheres. Deus falou que se eles não consertar, eles vão morrer. E os filhos de Eli não se posicionam, não fazem nada. Aí acontece que eles vão para a guerra e os filhos de Eli, filho de Eli era Finéias e o outro era... Eu esqueci o nome do outro. Esqueci. Ofni e Finéias, né? Ofni e Finéias. Aí a esposa de Finéias estava grávida. E quando o cara chega para contar a notícia para Eli e dá a notícia para Eli, Eli cai para trás, quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias descobre que o sogro tinha morrido e que o irmão e o marido dela tinham morrido também. E aí ela tem o seu bebê,
o parto é antecipado pelo susto que ela toma, e ela dá o nome para o filho de Icabode. Icabode significa "e se foi a glória de Deus", porque eles tinham roubado a arca. Lembra que a arca de Deus foi roubada, e aí o povo levou a arca, e a notícia que chega era que os filhos de Eli tinham sido mortos, a arca de Deus é roubada, Eli morre, e a mulher vai dar o nome para o filho dela de Icabode. E se foi a glória de Deus. Então esse Icabode é esse cara aqui. Então eles estão aqui, olha, num destacamento dos filisteus. Jonatas está fazendo uma emboscada. Eli tinha servido como sacerdote em Siló. É isso que a palavra está contextualizando e situando. Para você que está chegando agora e talvez não vai entender o contexto do que está acontecendo aqui, no capítulo 13, nós vimos que Saul sobe para guerrear com os filisteus, e quando ele sobe para guerrear com os filisteus vêm contra ele com... Saul sobe com 3.000 homens, e os filisteus vêm com 3.000 carros de guerra, 6.000 soldados e milhares de 6.000 cavaleiros e milhares de soldados. Ele se sente tão pressionado, mas tão pressionado, que ele vai lá e faz um sacrifício, mesmo não sendo sacerdote. E é ali que Deus vai falar com ele: Saul, você poderia ter tido o seu reino estabelecido para sempre. Só que pelo fato de você ter desobedecido a Deus, o seu reino não será firmado para sempre. Olha o que você fez. Saul tinha... Ele estava tão desesperado, pressionado com a situação, porque o exército que estava com ele estava com medo por conta do número dos filisteus que estavam ao redor dele, que ele vai entregar sacrifício, querendo uma resposta imediata de Deus. E isso, eu falei um pouco sobre isso na vez que nós estávamos lendo o capítulo 13, que às vezes nós vamos ficar tão pressionados diante de uma situação que nós vamos querer dar respostas imediatas ou até mesmo fazer aquilo que Deus não nos pediu. E nós precisamos ter discernimento e saber o que Deus está pedindo para a gente fazer. Porque às vezes Deus não pediu para você ir para determinado caminho ou para fazer determinada oferta. E você vai querer fazer porque está se sentindo pressionado. Nós precisamos ter uma certeza muito grande do que Deus nos pediu, o lugar que é para ir, quando é para esperar, porque no momento da pressão você não vai agir em desobediência, entende? Isso aí tem que estar muito claro no nosso coração. Em momentos de pressão, nós não podemos desobedecer a Deus por falta de ouvir, né? E é isso que está acontecendo. É nesse contexto que nós estamos entrando no capítulo 14. Acontece que Jonatas, ele está no destacamento dos filisteus. Ele não contou para o seu pai que ele tinha subido para o destacamento dos filisteus e muito menos o que ele pretendia fazer. Enquanto Saul ainda estava em Gibeá, nesse cenário onde ele estava lá guerreando com os filisteus e ainda com muito medo. Cadê? Enquanto Saul estava no acampamento aos redores, em Gibeá, em volta da árvore de Romã, em Migron, junto com 600 homens, entre eles estava Aias, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento para chegar ao destacamento dos filisteus. Teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente a Miquimás, e o outro ao sul, frente para Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Essa frase aqui de Jonatas é uma frase de uma pessoa muito corajosa. Jonatas está dizendo: olha, nós estamos atravessando aqui
as montanhas, os penhascos, e vamos atravessar o tanto que for. Nós vamos montar uma estratégia e vamos atacar esses incircuncisos. Essa frase de incircunciso, a maioria de vocês sabe o que é um incircunciso? Quem sabe, eu vou esperar responder e qualquer coisa eu volto. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o Senhor for. Se você tem hábito de marcar a Bíblia, grifa essa parte. Quem sabe, Jonatas está dizendo, quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. O contexto para Jonatas é o mesmo contexto para o pai dele, para Saul. Porque quando Saul ele se depara com aquele cenário difícil, Jonatas também estava nesse mesmo cenário. E a palavra vai nos dizer no capítulo 13 que o povo de Deus começou a se dispersar. Que teve gente que até atravessou o Jordão quando viu que os filisteus vinham com carros de guerra, com cavaleiros, com soldados numerosos. Eles falaram, o quê? Tchau, tô indo embora. É como se dissesse, vazei, fui embora. Incircunciso, aqueles que tinham, isso que vocês estão falando, aliança com Deus, tinha que cortar, né, a pele, o prepúcio do pênis do homem. E aí, essa era a marca de quem tinha aliança com Deus. Então, ele está falando assim, aqueles incircuncisos, né? Aqueles que não se santificaram, aqueles que não têm uma marca de Deus, aqueles que não têm pacto nenhum, não carrega uma marca de Deus, não faz voto, não se santifica, aquele povo não tem nada. Quem que eles acham que eles são para poder enfrentar alguém que tem uma aliança com Deus? Toda vez que alguém vai dizer aquele povo incircunciso, está se referindo com desdém, de tipo, olha, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma marca com o nosso Senhor. Ele está do nosso lado, né? Aquele que não foi circuncidado está com prepúcio ainda no órgão genital masculino. Isso mesmo, Rose. É isso que ele está dizendo. Olha, nós temos uma marca com Deus. É bem isso. E Jonatas, ele tá aqui todo corajoso. De um lado, o pai dele que ofereceu sacrifício com muito medo. Não esperou o sacerdote chegar para poder oferecer sacrifício. E do outro lado, tem Jonatas, o filho dele todo empolgado e sabendo que Deus pode fazer. Ele vai falar, quem sabe, o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Jonatas, ele não esperou o exército se fortalecer. Ele não esperou um cenário provável, um cenário perfeito para colocar sua confiança em Deus, sabe? E nós precisamos nos posicionar dessa mesma forma, sabe? Ter atitudes de fé quando o cenário é favorável é muito fácil. Mas são em momentos de improbabilidade, quando você está devendo muito na sua empresa, quando você está com uma doença rara, quando o cenário é de destruição, é de caos, é de não tem saída, é que nós precisamos colocar nossa confiança em Deus e saber que Ele pode fazer. Se enquanto você olha para a situação da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do emprego, da faculdade ou de qualquer área, né, da sua vida, e você vê que você pode mover ou fazer algo, talvez Deus não vá entrar. Deus só vai entrar se for impossível de mexer. Algo que é problemático, está fora do seu alcance.
Aí é que Deus entra. Se a gente pega por lógica, 3.000 homens não é palho para 3.000 carros de guerra. Imagina 3.000 carros de guerra, com canhão, com flechas, com bomba, para 3.000 soldados, gente, que não tem armamento suficiente, porque o povo de Deus nem armamento, ferramenta para afiar as suas espadas eles tinham. Eles mandavam as suas espadas para afiar no território filisteu, porque nem mesmo isso eles tinham. Então vocês acham que eles tinham armamentos bons e potentes para guerrear com os filisteus? Não tinha. Então são nesses contextos de não tem condição, é impossível, que Deus age. E Deus, nós vamos ver agora, Deus, ele só precisa de um coração disponível. E nós estamos vendo aqui no capítulo 14, no versículo 6, que Jonatas é uma pessoa que tem um coração disponível. O cenário é de guerra, Filisteu já está rodeando eles de todos os lados, e ele fala, quem sabe o Senhor nos ajudará, porque ele está colocando no ponto de, se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Mas se ele não quiser, tá tudo bem. Mas eu sei que ele pode. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos pressionar a Deus e falar, Deus, faça. Eu quero que você faça agora. Deus, faça alguma coisa. Não. Deus, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, manifesta a sua vontade, né? E aí o escudeiro dele tá do lado dele. No versículo 7, o escudeiro dele fala assim, olha, o que você for fazer, eu tô com você. Versículo 8. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fique onde estão, os mataremos, ou mataremos você, ficaremos parados e não iremos até ele. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será um sinal que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram, venham, os hebreus estão saindo dos buracos. Onde eles estavam escondidos? Então os homens dos destacamentos gritaram para Jonatas e seu escudeiro, suba até aqui e nós nos daremos uma lição. Olha isso. Venham, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Quero fazer uma pausa. Eu posso ler primeiro, terminar o parágrafo, e aí eu comento. Então subiram, usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele, seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu. Todo o acampamento, como no campo e também no destacamento e nos grupos de ataque, naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de temor. Vou parar aqui. Vamos lá. Gente, olha o que Jonatas está dizendo. Ele diz para o escudeiro dele o seguinte, olha, tem um Deus que se quiser pode fazer. Nós somos minoria. Mas se o nosso Deus quiser fazer, ele pode. Vou fazer o seguinte, se nós chegarmos lá e eles disserem, fique parado onde estão, né? Como é que é? Se eles não disserem nada, a gente não sobe. Mas se eles disserem, venha, lute contra a gente, para mim isso vai ser um sinal que Deus está mandando a gente ir, porque ele já nos garantiu a vitória. Ele disse que teria um sinal com Deus. É como se ele dissesse, estou fazendo uma prova com Deus. Não sei se vocês já fizeram, mas tem momentos que a gente vai fazer prova com Deus, né? Prova ou pedir um sinal. Deus, se for para eu entrar nesse emprego, a situação vai ser essa e essa.
E eu vou entender que se passar 7 carros amarelos, o Senhor vai tá confirmando que é para eu entrar nesse trabalho. Sabe? São sinais que você vai pedir para Deus, para Ele confirmar se algo vem dele ou não. Eu sou uma pessoa que acredito nisso, tá? Talvez você não vai acreditar. E tudo bem, né? Porque isso é fé. Se você não acredita, não adianta você falar, porque não vai acontecer. Mas eu acredito. Então, Jonatas, ele tá pedindo isso. Ele vai falar, se eles disserem isso, eu vou entender que Deus está me aprovando para subir. E se eu posso subir, significa que Deus está me dando a vitória. E que Ele está entregando os filisteus na minha mão, independente do número. Jonatas está muito corajoso, Jonatas está com uma fé muito grande. E eu vejo que para mim, né, eu tenho respaldo na palavra, porque igual, por exemplo, quando o servo de Abraão, ele vai procurar uma esposa para Isaac, ele vai fazer uma prova com Deus e vai dizer, Deus, aquela que der água para os meus camelos, para mim, né, para os meus servos e para os meus camelos, eu vou entender que essa será a esposa para o meu Senhor. E aconteceu, né? Camelo, gente, bebe 100 litros de águas fácil, né? Então, chega uma mulher que dá água para os camelos. E ali ele teve confirmação que aquela mulher era a esposa do Senhor dele, Isaac. Então, são sinais que a gente pede para Deus e Deus testifica, sabe? Já vivi coisas assim e o Senhor, ele confirma, mas vai mediante a sua fé. E a coisa mais linda de ver aqui é no versículo 12, quando os homens falam, venha, suba aqui, né? Venha logo, suba porque nós vamos te dar uma lição, falando com Jonatas. Eu imagino que naquela hora, a mente de Jonatas foi só falando o seguinte, beleza, Deus já me entregou você na sua mão. É tanto que ele vai falar pro escudeiro dele, dizer, vamos, o Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. A gente não vê um orgulho, a gente não vê uma soberba, a gente vê fé somente, porque ele poderia falar, Deus entregou os filisteus nas minhas mãos. Porque era nas mãos dele, foi ele que orou, foi ele que falou. Mas você está entendendo quando a gente tem uma visão de reino é diferente? A conjugação não fica no eu, a conjugação fica no nosso, a conjugação fica no povo de Deus, né? Deus está entregando os filisteus nas mãos de Israel, porque ele entendia que ele representava um povo. Hoje, nós também representamos um povo, porque a história continua se repetindo. Aquilo que aconteceu no Velho Testamento, hoje acontece no Novo depois de Cristo. E nós continuamos fazendo parte da história. A história continua em nós. Só que nós precisamos matar o nosso eu. Que muitas das vezes vamos vencer a batalha e dizer, Deus entregou nas minhas mãos. Não é na nossa mão. É na mão do povo de Deus. Nós temos que olhar isso, porque nós somos prepotentes, soberbos, né, orgulhosos, queremos reconhecimento, trazemos para nós. Nem Jesus, ele queria isso. Então, isso tem que ficar com os nossos olhos bem abertos e atentos para a gente não cair nesse lugar de soberba, nesse lugar de para mim, né? E ele tá falando, gente, vamos. Ele tinha vencido a guerra? Não tinha. Ele tá subindo ainda. Mas ele não estava nem aí com quantos homens ele teria que lutar. Ele só falando, o Senhor entregou, pronto, acabou. Tem situações em nossas vidas que nós vamos precisar só falar o seguinte, o Senhor já me deu a batalha. O Senhor já entregou nas mãos. Tá tudo vencido, tá certo. Porque é a fé de que o Senhor já moveu. A fé de que o Senhor já fez. Eu não espero ver
para crer naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, né? Ele já fez sem eu ver. Ela, na minha versão, diz: sobe atrás de mim, porque o Senhor já entregou nas mãos de Israel. Ele tinha muita certeza que Deus tinha respondido. Isso é fé. Justamente. Isso mesmo. Versículo 16. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: faça a chamada e verifique quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou a Aias: traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o túmulo e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentava. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Olha o que Deus faz. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes havia desertado para o outro lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o exército livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Juramento insensato de Saul. Olha o que vai acontecer. A batalha está acontecendo, Deus mandou um terremoto e ali o povo fica alvoroçado, um começa a matar o outro do mesmo exército, e Deus ele tem os seus meios e estratégia de garantir a vitória para o seu povo. Os homens de Israel, versículo 24, estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes haviam imposto esse juramento: maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivesse encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta da vara no favo de mel e comeu. Depois de comer, recuperou suas forças. Vendo isso, um dos seus soldados lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como eu recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imagina quantos filisteus mais eles teriam matado. Os israelitas perseguiram e mataram filisteus o dia todo, desde Miquimás até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois, bezerros e comeram carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: vejam, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam para cá. Depois saiam entre os soldados e digam: tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixam o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, e foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: vamos perseguir o filisteu a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruí-los até o último deles. Seus homens responderam:
Faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu o entregarás na mão de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes dos exércitos apresentem-se diante de mim e descubra como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja o meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficaremos ali. Ele vai fazer agora um ato. Ele vai procurar quem que pecou e por que que Deus não respondeu. Ele está entendendo que Deus não respondeu naquele dia porque tem pecado no meio deles. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida Saul orou: ó Senhor, Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: faça outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que fazer, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara. Eu estou pronto para morrer. Então, deixa eu beber um pouco d'água. Então, Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Que B.O., hein? Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou essa grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo de cabeça dele. Pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Olha o que aconteceu. Eles tinham esse hábito de lançar sorte. E Saul está procurando quem foi que pecou. E ele vai falar: olha, se for meu filho, vai morrer também. E a sorte cai sobre Jonatas, e Jonatas confessa que tinha comido um pouco de mel. Mas olha a falta de sabedoria de Saul. Saul, ele tá tão obstinado em matar, em acabar com todo o exército filisteu. Saul, ele tinha um olhar muito forte para a força do braço. Ele achava que a força do braço era que resolvia todas as coisas. Jonatas não. Jonatas já vinha com um olhar de que o Senhor pode fazer por nós. Jonatas fez isso e ele viu que Deus produziu o terremoto. Agora Saul olha e ele acha que ele pode fazer alguma coisa, sabe? E ele acha que os homens têm que ficar mesmo sem comer para ganhar a batalha. E aquela coisa dura e rígida. E Jonatas vai dizer: meu pai é louco? Se os homens tivessem comido o que eles tivessem encontrado pelo caminho, eles teriam matado muito mais. Nós estamos em uma batalha árdua, em um trabalho pesado. Por que não comer? E isso aponta, gente, para algo muito severo e duro. Quando um líder ele tem uma direção de Deus, ele contagia todas as pessoas que estão à sua volta pela graça e o Espírito Santo que está conduzindo aquela situação. Jonatas, ele grita e ele vai: vamos! Deus nos entregou. O comando é: eu tenho uma direção de Deus para avançar. E as pessoas vão atrás dele e conquistam a vitória, porque tem uma movimentação carregada, feita pelo Espírito Santo. É como se falasse assim, ó: Deus está com Jonatas, vamos! Um líder cheio do poder de Deus, ele vai arrastar várias outras pessoas para esse movimento
que vai gerar vitória e vai ter êxito, porque é um lugar sólido. Agora, um líder que caminha pela força do braço, ele vai impor algo para gerar vitória, mas que vai gerar cansaço e fadiga para quem vem atrás. Um líder sem direcionamento e sem visão de Deus vai gerar cansaço e fadiga para as pessoas que vêm atrás, porque ele não tem uma visão. Ele vai dar uma ordem segundo o seu coração. E, infelizmente, o coração do homem é cheio de vontades próprias, é cheio de visão limitadas. Eu tinha colocado aqui, olha, quando você se levanta em fé, você arrasta ambientes inteiros para o mover de Deus. Escreve essa frase, anota essa frase no seu caderninho. Quando você se levanta em fé, você arrasta ambientes inteiros para o mover de Deus. É o que Jonatas fez. E o outro ponto que eu tinha anotado, se você pode, escreve essa frase, coloca nos comentários, para que isso fique enraizado dentro do nosso coração. Quando você se levanta em fé, você arrasta ambientes inteiros para o mover de Deus. Deus estava com Jonatas e isso foi claro, né? Mas Deus, ele não age com peso religioso. O zelo sem discernimento, ele se torna peso. Vou fixar aqui. Quando você se levanta em fé, você arrasta ambientes inteiros para o mover de Deus. É isso. O zelo sem discernimento pode se tornar peso. Precisamos discernir a voz de Deus e não nos deixar prender por formas religiosas que sufocam a vida espiritual. Hoje nós vemos muito isso, né? E precisamos tomar cuidado, porque pessoas que se dizem espirituais com formas religiosas sufocam aquilo que elas chamam de zelo e acaba gerando uma fadiga, um cansaço em pessoas que vêm atrás dela. Porque eu preciso vencer, nós temos que chegar, vamos fazer isso e aí vai vir com algo maçante, mas sem discernimento vai gerar peso. Agora Jonatas, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai virar e vai falar assim: vamos, o Senhor nos entregou. E aí o povo vai, ele faz a parte dele, Deus traz o terremoto e aquilo tem todo um mover e ninguém está cansado. Durante o caminho, Jonatas encontra um favo de mel, ele põe um pouquinho na boca e tá tudo check, tá tudo certo. Tá vendo que não tem peso? Não tem fardo? Ele tá guerreando, ele tá lutando debaixo da vontade de Deus. As coisas de Deus para mim precisam ser dessa maneira. Eu entendo dessa forma. Eu entendo que quando nós estamos caminhando debaixo da vontade de Deus, é leve, assim. Deus vai movendo e você vai fazendo. Não é leve de você ficar à toa. Porque à toa Jonatas estaria em casa. Ele estava subindo uma ribanceira. Porque fala que ele pegava os homens, atacava e o comandante dele matava. Então ele jogava para trás e o comandante dele matava. Eu consegui imaginar ele numa pirambeira. Porque falava que era empilhado. Ele subia, ele atacava, o homem caía, o comandante dele matava. Entende? Não é fácil. É uma tarefa difícil. Mas quando estamos guiados por Deus, a gente tem êxito. Toma cuidado, tá? Toma cuidado para você não ser um líder que aprisiona e nem ficar debaixo de aprisionamentos, mas antes buscar um lugar de discernimento e ouvir a voz de Deus para não estar num lugar de cansaço. Vamos continuar a leitura para a gente terminar o nosso devocional? Depois que Saul havia firmado com o rei de Israel,
depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, ele era vitorioso. Realizava grandes feitos e derrubou os amalequitas, livrando Israel de todos os que havia saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquizuá. Também tinha 2 filhas, Merabe, a filha mais velha, e Mical, a filha mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Os israelitas lutavam ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para o seu exército. Tá vendo o que Saul está fazendo? Logo que via um jovem forte e valente, logo o convocava, porque ele acreditava que era pela força do braço que ele iria vencer os filisteus, né? Mas não é isso, não é isso. Nós vamos entrar segunda-feira no capítulo 15 e nós vamos falar sobre a derrota de Saul contra os amalequitas e um erro muito grande que ele vai cometer. Mas eu quero explicar também, na segunda-feira eu vou trazer de uma forma bem pontual para a gente poder entender e talvez desmistificar na cabeça de muitos, porque as pessoas falam assim, mas que Deus é esse? Que as pessoas falam que é Deus de amor, mas um Deus de guerra, um Deus que mata. Como assim? Isso é verdade? O Deus de vocês, ele pode matar? Aí nós vamos trazer isso tudo na segunda-feira. E aí eu vou ensinar vocês para que vocês possam também contra-argumentar quando alguém questionar. Mas no Velho Testamento, o Deus de vocês matava um tanto de gente. Esse é o Deus de amor? E aí eu vou mostrar para vocês quando Deus ele dá uma ordenança, quando Deus ele permite e o que acontece em cada cenário, a contra-resposta de Deus em relação a uma circunstância, tá? E aí eu vou aplicar os versículos e vou mostrar quando Deus manda matar alguém. Porque aqui no capítulo 15 vai falar, agora vai os amalequitas, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentas. E muitos ateus usam esse versículo para embasar e dizer que o nosso Deus não é Deus de amor por mandar matar crianças recém-nascidas, tá? E aí, então, se você quer saber, não perca a explicação na segunda-feira. É isso, gente. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum ponto aqui que é importante para falar. Deus salva com muitos ou com poucos. O que ele procura é fé e obediência. Deixa eu ver o que mais. Eu coloquei perguntas, né? Eu coloquei assim, desafio para a semana. Perguntar qual área Deus está te chamando para agir com fé, mesmo sem garantias. É isso, que vocês possam dar passos de fé. Desde quarta-feira eu tô colocando isso, né? Dê passos de fé, caminhe na direção daquilo que Deus ele já te pediu. Amém? Para você que está aqui nesse devocional, pela primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus, tá? Você que é íntimo e está aqui há mais tempo, próximo, nós estamos com um grupo no WhatsApp. Tem pessoas que me mandaram mensagem no direct, as mensagens no direct, elas não estão chegando para mim, não sei o que o Instagram ele faz com as minhas mensagens no direct, porque se a pessoa nunca me mandou a mensagem vai ficar no oculto. E se eu não vejo imediatamente, a mensagem some. Então, eu te aconselho a me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? E aí me chama no WhatsApp, que eu te mando o link para você entrar no grupo de WhatsApp, que a gente está fazendo uma caminhada mais íntima e próxima lá.
Nesse grupo de WhatsApp, nós vamos ter segunda-feira uma palavra profética com direcionamento, terça de intercessão, quarta versículo devocional, quinta de gratidão e sexta de jejum, tá bom? É isso. E lá nós vamos colocar dicas e bater papo. Terça e quinta o grupo é aberto, os outros dias é fechado, mas é um lugar para estarmos mais próximas. E uma vez por mês eu vou fazer uma chamada no Zoom pra gente bater papo. E lá o grupo vai ser aberto e você vai estar com a sua câmera e vai poder falar também. Tá bom? É isso. Se você quer participar desse grupo, quer ter um acompanhamento mais de perto, te convido a me mandar uma mensagem no privado, tá bom? Um beijo gigante no coração de vocês. Coloca a mão no coração, deixa eu abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado por esta palavra, que ela possa mesmo germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, que nós possamos permanecer diante daquilo que o Senhor já separou para nós. Que nós possamos ser obedientes, que tenhamos uma fé acrescida. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar a Tua vontade, Pai. Aviva dentro do nosso coração a vontade de estar aos Teus pés e cada dia mais te conhecer no profundo, Pai. Não nos deixa ficar na superfície, não nos deixa ser qualquer um, mas antes fundamenta-nos na Tua palavra para que possamos fazer escolhas sábias, escolhas, Deus, fundamentadas em Ti, como aqueles que observam a Tua lei. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um final de semana abençoado, que as pessoas que aqui estão, elas possam mesmo ter tempo com o Senhor, desfrutar da Tua presença, ter tempo de descanso, cuidar da família. E é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, nos direciona para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que vocês possam mesmo receber de Deus aquilo que vocês precisam. Que o Espírito Santo seja o guia para qualquer decisão que você precisa tomar, para qualquer situação que você precisa resolver. Viu? Um beijo santo, um beijo, um queijo e até segunda-feira, se Deus quiser.